Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o incrível Em Busca do Tempo Perdido, Marcel Proust. Esse é o terceiro volume, O Caminho de Guermantes. Bom, esse livro ele tem 534 páginas e eu comecei a ler no dia 28 de março e só fui terminar no dia 7 de julho, 7 agora desse mês. Demorei bastante para a leitura dele e aí eu vou explicar um pouquinho por quê. Bom, esse livro eu parei ele no meio da leitura para ler o Conto da Aia, que eu já fiz o vídeo, inclusive, e eu fiquei muito interessada no livro Conto da Aia, eu contei a história dele lá, e eu acabei parando esse livro aqui para fazer a leitura. Uma coisa que eu nunca faço, nunca paro de ler um livro no meio para ler outro, mas o Conto da Aia me cativou bastante, assim, no início da leitura, e eu quis parar esse aqui para ler. Aí, assim, vai ficar um pouco a dificuldade, primeiro porque eu perdi as anotações desse livro aqui, e então eu achei alguma coisa, eu vou tentar falar alguma coisa, assim, sobre ele, e o que eu for me lembrando dele também. Esse aqui é uma tradução do Mário Quintana, é uma edição que eu tava querendo, não é das melhores, né, esse aqui é da editora Globo, mas é muito difícil de encontrar, né, esses livros aqui, e esse é o melhorzinho, assim, que eu acho. Tem muitos erros de impressão, muita coisinha assim, muitos errinhos, mas eu creio, assim, que, né, o Mário Quintana é um autor muito conhecido, eu creio que deva ser uma boa tradução, não sei. Assim, esses livros, os 7 livros, vai ter ser bem repetitivo, né? Porque, como eu já falei, o Proust, ele não tem, basicamente 500 e tantas páginas, mas basicamente não tem quase nada de enredo, não acontece nada, né? Os fatos são poucos, ele passa páginas e mais páginas, às vezes só numa reunião, na casa de uma pessoa, e é o que vai acontecer aqui. Bom, só relembrando então, o primeiro livro dele, No Caminho de Swan, até nesse caminho que ele coloca nesses 2 livros, não seria bem caminho, né? Seria, porque nesse momento é quando ele vai narrar os fatos acontecidos naquele núcleo. Então, por exemplo, No Caminho de Swan é quando ele vai contar sobre a história de Swan, da Odete, da filha deles, toda a história dele. E junto ele vai tendo o crescimento dele, que ele vai contar a história dele de quando ele era menino, e aí, e assim por diante. No segundo, A Sombra das Moças em Flor, das Raparigas em Flor, como queiram. Então, já é ele já vai estar na praia em Baalbek, e ele vai com a avó para Baalbek, e ele vai, então, essa história vai se desenrolar toda em Baalbek, onde ele conhece essas moças e tudo mais. Bom, aí chegamos então no caminho de Guermantes. Passei o tempo inteiro achando que era Guernantes, eu não sei por que cargas d'água, achei que fosse Guernantes, mas é Guermantes. Então, o caminho de Guermantes aqui é quando ele vai narrar então sobre esse núcleo, essa família, a família aristocrática de Paris e da França, e ele vai... uma família bem tradicional, assim, e ele vai, então, contar sobre esse núcleo agora, vai ser uma parte que ele vai narrar sobre isso. Então, assim, ele começa esse livro aqui, que eles se mudam para um apartamento desses Guermantes, dessa família Guermantes, porque a avó dele não tá muito bem de saúde, e eles acabam, então, se mudando para esse apartamento, eles passam a morar nesse apartamento dos Guermantes. E aí, então, tudo ele vai girar em torno disso. E aqui, ele vai, o mais marcante que vai acontecer aqui, é que
a avó dele, né, está com um problema de saúde, assim, e a avó dele morre logo no começo, assim, do livro, ele vai narrar a morte da avó dele, muito marcante, assim, porque ele era muito apegado à avó, né, então, inclusive no segundo livro, é um livro que ele vai falar bastante sobre a avó, e a avó dele vai morrer, né. Nesse aqui, ele vai se apaixonar pela duquesa de Guermantes. Eu demorei bastante para poder entender. Por um momento eu achava que essa paixão dele era pela filha da duquesa, que fosse uma moça. Mas não era. Depois eu fui vendo, assim, descobrindo que não era. Ele realmente estava apaixonado pela duquesa de Guermantes, que era, né, esposa do duque e tudo mais. E aí então ele saía pra rua, ficava passando na rua, forçando pra encontrar, para encontrá-la, né, que ele estava então apaixonado por ela. Aqui ele tem um determinado momento em que ele vai visitar o amigo dele, o Sanlu. Esse amigo dele, ele é um militar, né, e ele então passa bastante tempo narrando isso, que ele vai visitar o amigo dele, lá onde o amigo dele tá servindo, lá, não sei como, na guarnição militar em Doncières, acho que é. E aí então depois ele acaba voltando para Paris. Tem um determinado momento aqui que ele passa uma grande parte narrando um encontro na casa da Marquesa de Villeparisis. Então, o Proust, ele sempre não separa o livro dele em capítulos. Às vezes separa o primeiro capítulo mais curtinho e depois o resto um outro capítulo enorme que vai até o final. Muito complicado de ler por isso também, né? Não tem divisão, não tem nada. E algo também fica bem complicado por conta fica muitas e muitas páginas só contando um determinado jantar e o que vai acontecendo naquele jantar. Aqui depois ele vai receber a visita de novo da Albertine. A Albertine é uma das moças lá das moças em flor que ele conhece, e ele vai ter um encontro com ela, e também depois ele vai preparar um encontro que não acontece com uma tal de senhora de Esther Maria. Aqui também nesse livro é onde ele vai contar o romance do amigo dele com uma cortesã, né, uma moça que não é considerada assim da elite, uma moça de meio reputação um pouco duvidosa, assim, né, na concepção deles. E ele vai contar bastante também sobre isso. E aqui, depois ele tem um personagem que aparece aqui, que é o Barão de Charlus, eu não sei como pronuncia. E aqui acontece uma coisa bem interessante aqui com esse barão. Esse barão convida ele para ir para casa dele. Depois ele conta para outras pessoas que ele conheceu esse barão. E aí dá um maior problema, porque o barão, na verdade, estava com interesse sexual nele, né? Fica bem marcado isso. E aí tem a questão que a gente sabe sobre a vida do Proust, né? O Proust era homossexual, e então vai perpassar bastante a questão dessa sexualidade meio ambígua, assim, que vai passar bastante perpassar bastante a obra dele. Nesse livro, depois ele vai terminar depois com outro, que ele é convidado, finalmente ele é convidado para um jantar na casa da Oriane, que é a duquesa de Guermantes. Ele vai ser convidado e muitas e muitas páginas narrando as conversas, né, e tudo que aconteceu nesse jantar. Um dos assuntos que se destacaram bastante aqui foi a questão do caso Dreyfus. Isso aqui seria mais ou menos o coxinha mortadela que a gente tem, né? Seria mais ou menos que eu já li bastante sobre a questão Dreyfus quando eu li o livro da Hannah Arendt.
e tinha uma parte que falava muito sobre essa questão do caso Dreyfus. Aí então eu já sabia bastante, assim, sobre... Bastante não, né? Consegui entender mais ou menos sobre esse caso Dreyfus. E esse livro o tempo todo vai estar citando isso, falando, ai, esse é dreyfusista, anti-dreyfusista, e em todas as partes do livro vai ter essa discussão sobre do que uma pessoa é, né? Se a pessoa é a favor do Dreyfus ou contra, e vira essa polarização que ocorreu por conta desse caso, do caso Dreyfus. Bom, é isso, não tem muita coisa, não, como eu sempre falo, parece pouco, mas não tem realmente muita coisa para falar do que acontece, né, dos acontecimentos aqui, porque o Proust a obra dele é mais marcada não pelo enredo, pelos encadeamentos das ações, mas mais pelas reflexões, pelos descrição desses eventos, dessa aristocracia que é o que ele vive, que não tem mais muita coisa para falar além disso. Aí depois o próximo eu ainda não tenho, que é Sodoma e Gomorra. Depois eu tenho A Prisioneira e O Tempo Redescoberto, ainda me falta Fugitiva. É isso, falta Fugitiva e Sodoma e Gomorra. Tenho outras coisas para ler, tô lendo agora Virginia Woolf, que é um livro bem fininho, então depois não sei se eu já volto pro Proust. O Proust, assim, sempre bom, não sei, dá um tempo, ele é muito cansativo mesmo, e a relação do leitor, o leitor vai crescendo com ele ao longo dos livros, eu percebo isso. Nós vamos crescendo enquanto leitores, conforme os volumes nós vamos lendo, a cada volume nós vamos crescendo, mas numa relação bem ambígua, assim, de ódio e amor, né, porque há momentos assim que dá vontade de largar, nossa, eu nunca mais quero ler isso aqui, ou não vou ler mais. E depois, quando passa um tempo, começa a dar saudade dos personagens e da própria maneira como ele escreve mesmo. Então ainda falta muito chão, né? Eu li 3, faltam 4 ainda, são 7 volumes. E vamos lá, vamos ver até eu vou tentar ler os 7, creio que, se Deus quiser, eu chego lá. Mas é isso aí, valeu, até mais.